Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Cobrança de escanteio para o Flamengo. O Flamengo tem menos de 5 minutos pelo tempo regulamentar. Lá vai Zico. Levantamento para Rondinelli. O toque de cabeça. Gol de Rondinelli para o Flamengo. O gol que pode dar o campeonato ao Flamengo. Rondinelli. Na marca de 42, veja como subiu no canto direito de Leão, para delírio do torcedor do Flamengo. Flamengo 0, Vasco da Gama. Bom, começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará criamos desde o ano passado. Estamos no ano 2, trazendo grandes nomes do esporte, de todos os esportes. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Pod Esportes um dos maiores zagueiros, não só do Flamengo, mas do Brasil e do mundo, que é um cara muito especial, muito gente boa e considerado até hoje o deus da raça, né, Ceará? É uma honra muito grande a gente poder estar com o Rondinelli, né? Que o Rondinelli se consagrou, ele consagrou essa história do Deus da Raça, consagrou uma maneira de jogar futebol, né? É uma forma de se apresentar, é uma forma. O zagueiro era respeitado, muito respeitado. Hoje os zagueiros são respeitados, mas na época dele era mais. Na época dele, ele entrava em campo e impunha uma maneira de jogar, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, Rondinelli. Você foi prata da casa do Flamengo, né? Saiu muito cedo do interior de São Paulo, né? E acabou indo para o Rio de Janeiro, viveu toda a sua vida lá e impôs e criou uma maneira de jogar futebol na zaga. É um prazer enorme estar participando aí, juntamente com você, Luiz Ceará, nos revendo aí depois de uma longa data. É muito prazeroso estar falando contigo, com o nosso querido Breno. Eu saí do interior aqui, onde é a minha terra natal, São José do Rio Pardo. Fiz um teste levado por um sergipano que atuou também na década de, se não me engano, 40, onde ele foi tricampeão, mas quem era o titular era o Vevé. E Velau era um baiano, né? Ele depois jogou no Sergipe e no Confiança e depois teve a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, jogar no Flamengo. E após a sua encerrar sua carreira, ele teve a oportunidade de vir tomar conta da garotada que tinha no interior de São Paulo, começou em Minas Gerais, Guaxupé, e depois veio para o interior. E eu tive a oportunidade, como também, eu vou citar esse nome, que você há de lembrar, e com muita satisfação, o nosso conterrâneo, Carlos Alberto Zanata Mato. O Zanata. Na base do Flamengo. E eu logo em seguida, depois, 4 anos após, eu segui a mesma situação em relação à oportunidade que Velau tinha e sempre teve, hoje já saudoso, dentro da instituição. E dali surgiu a oportunidade de, na graça de Deus, em tudo que você já tem conhecimento,
a gente iniciar ali no infanto-juvenil, porque naquela época se falava infantil, infanto-juvenil, aí juvenil, aspirante profissional. Hoje é sub-10, sub-12, sub-17, sub-20, enfim. Esse privilégio foi exatamente de nós reencontrarmos uma geração maravilhosa, a geração Zico. Ali eu convivi bons tempos, né? Desde a base, com Cantarelli, com Jaime de Almeida, com Vanderlei Luxemburgo, ainda iniciando a sua carreira como atleta. Adílio. Essa foi uma outra geração logo após a nossa. Exato, e eu já ia citar o nosso querido Andrade, que veio junto com Adílio, Júlio César Urigueler, Tita, Leandro. Então, a gente recorda que toda essa geração Zico se juntou a uma geração mais nova, que eram esses que eu acabei de citar. Eu confesso a vocês que eu não gosto de citar, que alguns vão me falar, pô, mas não falaram o meu nome, é injusto. O Luiz Ceará sabe o tanto e quanto esses atletas foram referência em tudo aquilo que a gente foi galgando e conquistando. Então, eu peço desculpa a alguns, porque alguns também não seguiram, mas eram pessoas assim, com futebol esplendoroso. Eu acho que eu citei o nosso saudoso Geraldo, assoviador, e nos deixou prematuramente, o irmão de Fio, Dudu, Fidélis, da cidade de São Fidélis. Então, eu estou falando essas pessoas, mas eu já quero abordar e colocar para vocês, para que eu não fique cometendo injustiça. Eu sempre usei o seguinte: quem teve o privilégio de estar dentro do alfabeto dessa figura humana em relação a tudo que ele pôde nos mostrar como líder, como pessoa, e como atleta é chover no molhado. Ele usa uma inicial do alfabeto todo, que é A. Esse nome vem ser Arthur. E ele acopla o alfabeto todo com o seu apelido, Zico, que é Z, não é verdade? Então, aqueles que tiveram esse privilégio de conviver, ou por uma semana, ou por um mês, ou por uns 6 meses, por um ano, aí eu falo meus 13 anos de convivência com ele, meu amigo, se considere consagrado, porque a referência dessa pessoa, desse ser humano, falar dele como atleta é indiscutível, mas eu quero falar do ser humano, que ele é, o que ele representa em todas as suas situações que ele pôde nos proporcionar. Eu deixo sempre uma frase assim, de que ele nunca, em momento algum, quando reivindicaria alguma coisa junto à entidade ou junto aos dirigentes, ele nunca fala, eu, Zico, ele fala, nós viemos aqui. Então, você vê o tanto e quanto esse ser humano é grandioso em tudo aquilo que ele está presente. Hoje no Japão, dando continuidade a tudo aquilo que ele gosta, que hoje está como dirigente do Kashima, onde ele se consagrou, onde ele abriu a porta, o Luiz Ceará sabe, o Breno sabe, para o futebol japonês. Então, eu sou muito grato a essa geração por tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, por tudo aquilo que nós pudemos fazer junto com essa sigla aí. E não por acaso a gente escolheu justamente o Zico no ano passado para ser o nosso primeiro entrevistado aqui no Pod Esportes, e ele pôde falar bastante da geração de vocês, falar de você, inclusive, bastante, que ele fala com muito carinho de você.
E eu queria que você falasse um pouquinho, Rondinelli, justamente dessa amizade de vocês e como que eram os bastidores, né? De vocês, os jogadores em geral, né? Porque hoje a gente vê que o bastidor do Flamengo, apesar de ter grandes jogadores e ser um dos maiores clubes do futebol brasileiro, os jogadores são completamente diferentes, né? Hoje, o relacionamento entre eles, entre a imprensa e entre o próprio treinador, que no início estava difícil com o Rogério Ceni, por exemplo, eu imagino que na sua época era muito mais leve e totalmente diferente, né? Você deve ter até algumas histórias para contar. Bem, Breno, eu sinceramente me sinto lisonjeado em ter participado, como eu vou sempre estar frisando, dessa geração Zico. Se a gente falar de outros clubes, você fala a geração Roberto Dinamite, do Vasco da Gama, a geração Edinho, do Fluminense, a geração Nilson Dias, do Botafogo, a geração Luizinho Tombo, do América, Tadeu Ritt. Eu estou dando uma referência em relação a todos esses clubes, sabe? Do próprio Olaria, do Madureira. A gente pegou uma gama de atletas, na acepção da palavra, e seres humanos, entendeu? Todos nós tínhamos e temos até hoje. Então, dentro dessa exposição que eu estou fazendo, os nossos cumprimentos. O Zico, depois que ele foi embora para o Japão, após ele deixar o Flamengo, ele foi até a Udinese, retornou ao Flamengo, depois seguiu a vida dele no Japão. O encontro nosso, meu encontro com o Jaime, meu encontro com o Léo Salles, que foi também jogador da base, os encontros meus com o Master do Flamengo, existe o Master do Flamengo, ele está realmente hoje não em atividade, devido a essa pandemia que a gente tem visto, mas os nossos encontros são encontros de fraternidade, de se abraçar e beijar no rosto, entende? Então foram tempos assim de respeito mútuo em relação a grupo. Vocês sabem que você conviver dentro de uma coletividade, as adversidades são terríveis, não é? Mas a gente tinha uma sintonia de respeito com o grupo, desde o comandante até a chegada lá dentro do vestiário para caminharmos para o campo. Então você pegava lá, desde a base, o Luiz Ceará sabe, a gente foi na base, dirigido por Jaime Valente, Modesto Bria, saudoso, Pavão, que veio não era da casa, mas tinha conhecimento, me parece que trabalhou no Madureira, e se acoplou a Walter Miralha, a Nilton Carnegal, Luiz Borracha era uma referência da massagem para toda. Exatamente. O pai do Borrachinha, que foi goleiro profissional. Borrachinha foi goleiro também, exatamente. O Luiz Ceará sabe tanto quanto eu. Então, essa vivência, essa exposição, eu sempre vou vangloriar. Eu estou aqui de passagem. Eu sei que eu já estou na fila amanhã, depois, para ir uma eternidade. Mas o que ele proporcionou, esse paizão de amor e de misericórdia, nos proporcionou em convivência, sabe? De respeito um ao outro, das desavenças. Não pensa você que numa coletividade há desavenças, mas o grupo era tão solidário um para com o outro. Se houvesse uma coisa ao extremo, tinha sempre o que apaziguava, que não, peraí, pondera, não é assim que a gente... Por isso eu vou vangloriar esse grupo,
que ele chegou no topo de todas as conquistas, não só na base, o Ceará é testemunho aí, nós fomos bicampeões de juvenis, e ali estava se formando essa geração Zico. E dessa geração já começou a ser mandada para, vamos falar, seleções amadoras. Luiz Ceará sabe, Breno há de recordar, Antoninho era o treinador da seleção amadora, aí levou jogadores do Fluminense, jogadores do Brasil todo, e só naquela safra ali foi o Cantarelli, foi eu, foi Geraldo, foi Vanderlei, entendeu? Jaime, em outras seleções, já a nível profissional. Aí, entendeu? Abriu-se as portas para toda essa geração Zico. Então, eu sou muito, mas muito, eu gosto de vangloriar isso, porque nós tivemos, na graça de Deus, através do trabalho que nós fizemos, a oportunidade de não só honrar essa sigla, como também ser representante do futebol brasileiro. Isso, para mim, é incomensurável, é uma coisa inenarrável, que me deixa muito feliz de conviver até hoje, fora das quatro linhas, o respeito que todos têm um pelo outro. O Júnior, também, o nosso querido lateral, Júnior Capacete, como a gente fala, né? O Nunes, que depois veio do lado do Nordeste. A gente tem Cláudio Adão, Andrade, aquela geração após a nossa, que a gente citou, Júlio César Righeller, Adílio, Tita. Então, você vê a gama de jogadores que hoje, logicamente, nós sabemos que Viseu, Léo Duarte, o Vinícius Júnior, o Flamengo hoje dá essa qualificação de como deu naquela época que a gente teve a oportunidade de ter até um slogan que o Luiz Ceará sabe: craque o Flamengo fazia em casa. Agora, eu quero me colocar de que o Rondinelli sempre teve uma consciência do seguinte: eu nunca fui um jogador de qualidade técnica. E talvez eu não precisasse, porque era um jogador defensor. Eu tinha que, sim, impor uma leitura, tipo um jogador de defesa, de antecipar a jogada e ter uma impulsão e fazer leitura para que eu ganhasse as bolas de atacante. Mas aquela qualidade técnica de bata no peito, como o nosso querido Leandro, aonde você colocasse Leandro, ele jogaria. Direito, de zagueiro. Pra caramba. É verdade, Ceará? Pô, o Leandro era um monstro. É essa exposição que eu quero fazer. Eu fui um jogador que fui, graças a Deus, reconhecido pela torcida, como o Deus da raça, mas por determinação, por vontade. Quem que te deu esse apelido, Rondinelli? Foi a própria torcida da raça rubro-negra. Eles fizeram uma enquete. Quem que representaria um atleta dentro do campo pela vontade e determinação? Porque eu fiz coisas dentro do campo em prol desde a base, suicida. E eu sempre uso uma palavra que, se eu tivesse morrido em campo, eu morreria feliz da vida. Por quê? Porque eu fiz a coisa mais gostosa, que era jogar futebol. Nas minhas peladas aqui no interior de São Paulo. Era duro, hein? Você era duro. O que é que você vai falar para mim que você não dava moleza para ninguém, cara feio? Exato, não. Mas Ceará, eu tenho esse reconhecimento, e um dos maiores atacantes, né, diversos, mas um que era como é que se diz? A espinha que não descia, era eu e Dinamite. Mas se você vacilasse, era gol, né? Então, eu digo assim, de tudo, porque a gente teve muito contato desde a base,
Mas eu tive o privilégio de jogar contra Reinaldo, contra Serginho Chulapa, contra o Careca, Nilson Dias, Roberto Miranda, o Ceará sabe. Roberto Ramon, entende? A gente vai falar de jogadores que realmente os centroavantes do Internacional, Jair, Claudio Miro, da época, entendeu? Então, tudo isso me deu a chance de eu encurtar, de eu fazer leitura e falar, pô, meu amigo, se eu der mole, sabe? Ô, Rodinelli, eu queria que você lembrasse aqui o seguinte, já que nós estamos embalados nisso aqui, queria que você lembrasse o gol aos 42. O Galo meteu o escanteio, você veio atrás do Abel e meteu um título ali. Então, Luiz, esse foi o quê da consagração da geração. Se a gente voltar aos anos anteriores, a gente teve a infelicidade de perder dois campeonatos, você sabe, 7-6, 7-7, por penalidade e por esse maior rival nosso, que é o Vasco da Gama. E nesse 78, quando o Zico ele bate o escanteio, que na minha modesta opinião, o que teria que fazer? Zico teria que estar lá dentro, incomodando 2 ou 3 defensores. Mas, na sua sabedoria, ele faz um sinal, sabendo que eu sempre tive boa impulsão, eu tinha uma colocação em relação a defender a minha defesa, em antecipar os meus atacantes, que eu poderia ter uma oportunidade como foi me dada. Você veio correndo lá de trás, né? Veio correndo. Exatamente. E nisso, você tem uma consagração dessa geração Zico. Porque se nós tivéssemos perdido esse campeonato de 78, aquela geração ia ser dizimada. E o único sobrevivente seria o Zico, de ficar ali na Gávea. Mas com aquele gol, você não só teve o início, né, daquela conquista, como em busca de outras. O Flamengo foi conquistar um tricampeonato, ele foi buscar um campeonato brasileiro em 80 e diversos torneios, o Luiz Ceará sabe, deu moral para a gente ir para a Europa, trazer torneio do Santander, torneio Ramon de Carranza, e culminou nessa sequência com vou te contar aqui. Libertadores de Mundial. Vou te lembrar aqui, ó. Raul, Toninho Baiano, você, Nelson e Júnior, Carpegiani, Adílio e Zico, João Carlos, Cláudio Adão e Vanderlei. Esse era o time de 78, que você foi lá, subiu atrás do Abel, meteu de cabeça, saiu correndo para o pau da bandeira, deu uma cambalhota e foi para a galera. Lembra disso? Ali. O saudoso Eli Carlos, ele jogou conosco também, e ele que me segura, porque a minha vontade, o Luiz Ceará e Breno, era mergulhar lá na geral. Aí seria, entendeu? Lógico, me seguraram, mas ali aos 42 para 43, não tinha negócio de joga mais 3, joga mais 4. Não, acabou. Ali acabou. Não é verdade? Então, você era maluco o suficiente para sair voando. A única coisa que faltou, Luiz Ceará, foi exatamente isso aí. Cair na geral e sair de lá nu. Eles respeitariam que eu sairia do sumo. Mas foi muito, muito gratificante, muito gratificante. E eu lembro muito bem, porque o Eli falava muito de você, até quando eu fui te entrevistar aí em São José do Rio Pardo, eu passei seu telefone pro Eli, o Eli deve ter entrado em contato com você, e você até falou, puxa, até me arrepiei de você falando do Eli, porque o Eli falava muito de você, eu tive uma amizade próxima com o Eli, e ele falava
justamente isso que você estava falando no início da entrevista, de vocês, mesmo distantes, muito próximos, né? É verdade, porque, sabe, eu dou o exemplo como o do nosso querido Zico, Arthur Antunes Coimbra. Eu fiquei sem vê-lo, porque ele seguiu a vida dele, eu voltei para o interior, cada um vai se ajeitando, e o Zico foi para lá, no Japão, ficou 10, 12, 15 anos, como está até hoje. Mas a gratidão que a gente tem para com o grupo todo é um negócio impressionante, que perdeu o contato, nada. O que prevalece é exatamente, Breno, o Luiz Ceará, como que nós fomos criados juntos, e de uma idade assim, 13, 14, alguns chegaram com 15, 16, se formou ali uma família. O Zico nos levava na casa de senhor Antunes e dona Matilde, no bairro onde ele foi criado, algumas vezes para ir lá comer uma feijoada que dona Matilde tinha feito. Feijoada da dona Matilde em Quintino. Exato, não é verdade? Onde os irmãos ali, eles se confraternizavam com o futebol de salão, Edu, Tunico, Nando, entendeu? Antunes, Pozo, sabe? Uma família de atletas, a Zezé, irmã dele, entendeu? E a gente teve esse privilégio por conta dessa figura maravilhosa, cara. Eu acho isso, a gente vangloriar e lembrar disso aí é muito gratificante, velho. Ô Rondinelli, eu queria que você falasse, você tocou no assunto que você não era muito técnico, né? Esses dias mesmo eu estava acompanhando o Edmilson na transmissão do SBT, e ele falou muito da época que ele era zagueiro. Ele falou, zagueiro não pode ficar com a bola mais de 2,5 segundos, né? Como é que você viu essa evolução em relação a zagueiro? Até porque a gente vê o Fernando Diniz, por exemplo, é um cara que gosta que goleiro saiba sair jogando, que zagueiro saiba sair jogando. Como que era você na época e como que você viu essa mudança em relação ao futebol de hoje? Breno, eu sinceramente, a gente gosta de ver, né, a imposição ou a determinação de certos treinadores em querer que essa bola saia desde o goleiro até o lateral ou pelo zagueiro e tal, tocando a bola. Mas, gente, na zona que se falavam antigamente, na zona do agrião, que o bicho é muito temeroso. Isso aí é para jogador que tenha frieza, entendeu? Vamos recordar alguma coisa, mas não como uma crítica para arrebentar. Como que um goleiro vai tentar dar um drible no atacante e, de repente, ele proporciona o gol da equipe adversária, que foi esse jovem, um futuro brilhante, que é o Hugo? Não pode, não tem, não há razão para isso. Então, essa situação, eu acho hoje muito delicado de quem propõe esse tipo de jogo, da defesa sair, e tem acontecido diversas situações ocasionadas em gol para a equipe adversária de quem propõe esse tipo de jogo. O São Paulo acabou de perder o título do Brasileirão por causa disso aí, né? Exatamente. Então, a gente vai buscando, passo a passo, equipes que desejam, né? Você tem o treinador Diniz, você tem... isso. Entendeu? Então, todos eles, mas a zona de perigo ali dentro da grande área e naquele gente, não pode. Aquilo ali é chamar
na acepção da palavra, chamar o azar para você. Dá sorte pro azar. Exatamente, você está pedindo, vamos tomar aqui, depois nós vamos correr atrás do prejuízo. Você entendeu? Eu, sinceramente, eu vejo, são setores, esse senhor que me levou, saudoso, ele simplesmente, quando ele me deixou no clube, que eu passei na peneira, fui e tal, falou, Rondinelli, eu vou falar uma coisa para você. Você não faça nada para te comprometer. A bola chegou no teu pé, o atacante te acossou, estica ela lá para o centroavante. Você já livrou a tua responsabilidade. Você não sabe sair jogando. Eu tenho que absorver aquilo, sabia das minhas limitações, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa bola, se o atacante está lá 10 metros, eu faço até uma gracinha. Não é? Ele está 10 metros longe de mim, eu vou fazer uma gracinha, né? A hora que ele diminuiu para 5, meu filho, estica lá na frente. Entendeu? Agora, eu sou um jogador de defesa, eu tenho que evitar essas mordomias para o atacante e dar colher de chá para eles. Ou é para ele finalizar, ou eu estou dando uma chance para ele botar o meia dele para fazer o gol. Então, eu vejo isso hoje na minha opinião, se eu sou treinador, ali nessa faixa de perigo para nossa equipe, eu vou te falar uma coisa, é do meio para frente, porque nós temos grandes jogadores, né, que são ali o que fazem a barreira em relação à subida do lateral, a cobertura de um zagueiro que sabe sair jogando, que vai lá na frente. Nós temos grandes jogadores, mas não há necessidade de você pegar atrás essa bola para o goleiro é obrigado a sair para o lateral. Não. Eu, na minha concepção, você está dando chance para o azar. O Rondinelli, você falou de alguns jogadores, citou nomes de centroavantes que você jogou contra, que são realmente uma casta, uma nata de gente que jogava muita bola. Chulapa, Careca, Reinaldo, Dinamite. O Dinamite era um monstro. Agora, quem foi o cara que mais te incomodou, que você entrava em campo e dizia, porra, hoje tem uma carniça aqui pra mim? Quem era o cara? Quem era esse cara? Esse filha da mãe desse Roberto Dinamite. Desde da base. Esse daí, se você vacilasse, tanto no alto, porque o Luiz Ceará e Breno, a nossa briga e disputa é desde lá da base. Desde lá, infanto juvenil, né? Aí depois vinha aspirante, mas aquela geraçãozinha que depois de juvenil, com a oportunidade que o Jobé teve, lembra? Eu estava no banco, era Jaime e Luiz Carlos, que tinha vindo do Corinthians. Nós fomos campeões em 74 com o Jobé, profissional, carioca. Mas esse Roberto Dinamite... Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque um dia eu conversei com ele, tinha uma voz, tinha mais jogadores. Estava conversando e estava se falando de marcação, de tudo. Ele falou assim, é que vocês, acho que estava até o Careca junto, não me lembro. Ele falou, é que vocês nunca jogaram contra o Rondinelli. Aquilo era uma praga. Mas, Ceará, mas eu vejo assim... Você tem uma fama de durão, cara. Mas, você há de convir o seguinte, a saudosa primeira mulher dele, me falhou o nome de lembrar dela, a Jurema. A Jurema. Querido, a minha esposa está até lá dentro, a Darli. Aí eu falo para você o seguinte, terminava o campeonato vamos falar, o Carioca, aquela situação de disputa. Quando dava o carnaval, o Roberto falava assim, sabe quem convidou a gente para
para desfilar lá na Beija-Flor, ou desfilar lá na Mangueira, ou desfilar na Portela. Eu falei, não, Roberto, a gente encontrava em alguma roda de samba, né? Aí, o Anísio Abraão convidou a gente para desfilar lá na Beija-Flor. Meu amigo, era a maior festa que a gente fazia. Agora, só que dentro do campo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é verdade? Mas a amizade que a gente preserva até hoje, viu, Breno? Viu, Luciano? É incontestável. Eu fiz uma parada com ele ali, que você conhece, colega de vocês, o Sérgio Pugliucci, daquele Museu da Pelada. Foi um negócio, assim, emocionante, cara. Eu tava metendo o pau nele, mas metendo o pau nele. De repente, o cara aparece aí. Se eu estivesse falando mal dele, ele ia me engolir, cara. Eu falei, pô, isso foi a maior íngua que teve na minha vida. Pô, cara é demais. Aí, sem eu saber, o cara ligou para mim, eu saí de Cabo Frio, fui para lá, chego lá no recinto, tal, sento, dá uma produção lá armada, aí isso era uma cascavel, cara, ele te instigava até o não sei o quê. Daqui a pouco o cara apareceu lá, mas, pô, tá ficando louco, como é que você fala um negócio desse? Eu tô falando mal do cara aqui, rapaz. Pô, a íngua na minha vida. Foi gratificante, cara, muito bom. É isso que a gente deixa, viu, Luiz Ceará e Breno? Pô, é muito gratificante. Como é que era década de 70, década de 80, andar pelo Rio de Janeiro, você sendo um dos caras mais famosos desse elenco do Flamengo? O que você tem de história legal aí de bastidor? Eu sei que você deve ter muitas, né? Se for começar a contar até amanhã. O reconhecimento, Breno. Eu diria mais, como é que era ser ídolo do Flamengo? Naquele vulcão do Flamengo, né? Que hoje não tem mais isso, mas você já jogou com mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Eu já trabalhei lá em mais de 120 mil. Então, é uma coisa absolutamente louca. Então, para complementar, como é que era ser ídolo de uma nação dessa aí? Até hoje, Luiz Ceará, Breno, é gratificante, cara. Sabe? Eu recebo algumas convites de live. Só uma coisa, porque Rondinelli é sobrenome de minha mãe, saudosa, entendeu? Eu tenho uma gratidão por ser um nome diferenciado, e eu também fiz por onde, pelas minhas loucuras, mas em prol daquilo que eu pude tirar da minha infância aqui. Eu, na graça de Deus, eu tive uma infância maravilhosa até meus 13, 14 anos aqui. Eu joguei muito bem basquetebol, eu joguei muito bem voleibol, eu participei de campeonatos assim colegiais, né? Que eu fui reverenciado, eu fui, com meu 1,78 m, eu enterrava a minha impulsão para basquetebol, eu enterrava, sabe? Eu, na graça de Deus, com todos os meus amigos que ficaram por aqui, foram para outras profissões, eu fui agraciado com o saudoso professor Antônio Abishab, que professores lá das escolinhas da Associação Atlética Rio Pardense, do Rio Pardo Futebol Clube, da convivência de um grupo chamado Sindicato Futebol Clube. Eu, com meus 12, 13 anos, jogava com pessoas de 18, 19, pela minha impetuosidade, pela minha vontade. Então, quando eu tenho essa oportunidade de estar e chegar num clube como a referência do Flamengo, cara, é uma coisa assim que transcende. Eu não vou encontrar palavras, porque me foi proporcionado e eu fiz
dessa vontade, de tirar o último suor, de tirar... O Zico tem uma referência em relação ao corte, que eu tenho meu dedo torto aqui, num jogo decisivo no Maracanã, isso numa preliminar, porque fazia o juvenil, fazia preliminar, o Luiz Ceará sabe disso, e fazia depois o jogo o profissional. E num jogo Flamengo e Bangu, nós estávamos mal no jogo, aquela coisa toda, voltando para o segundo tempo, eu quis dar uma chacoalhada na galera, né? E eu peguei e dei um murro na pia do vestiário. Essa pia no murro que eu dei, ela caiu, ela quebrou. Quando ela quebrou, ela veio e me fez um talho assim no dedo, aqui assim, tá? Meu dedo é torto, por isso. Aí aquele impacto assim, saudoso, Luiz Ceará sabe, doutor José Pitarato, era o médico. Aí, nossa, o que você fez, moleque? Que é isso? Eu fiz nada, doutor. Nossa, vai ter que dar ponto. Que vai ter que dar ponto, doutor? Pega a atadura lá, passa aqui na mão aqui e vamos pro jogo. Esse jogo nós temos que ganhar e tal. E todo mundo ali ficou todo assim, pasmo, né? Mas o que com essa situação? Gente, se você tem esse corte e dá para você superar, o quanto e tanto nós podemos superar lá no campo, porque nós estamos dormindo, nós vamos perder esse jogo. O Zico falou que foi a maior injeção que toda a galera recebeu. Ele foi lá, 2 gols dele, 2-0, ganhamos o jogo. Você entendeu? Eu era isso, eu sempre fui essa energia, instigar a meus colegas a não ter jogo perdido. Enquanto o juiz não apitar o final, nós vamos chegar com a vitória, nós vamos incomodar, nós vamos empatar o jogo, se estiver perdendo, nós vamos fazer... Então, isso é uma coisa de mim, entendeu? Com todo o respeito que eu tinha, sempre tive com meus colegas, mas eu fui um cara que incendiava todos eles. Eu sempre, às vezes, me colocava assim, Breno e Luiz Ceará, falava assim, vem cá, eu orientar dentro do campo, eu às vezes dava até uma de boba assim, pegava lá o juiz lá embaixo, assim, eu ficar gritando aqui, Zico, tá livre, Jaimão, o ladrão. Por acaso, se eu ficar orientando, eu estou cometendo alguma arbitrariedade, eu vou tomar cartão? Não. Então, eu chegava para eles e falava assim, olha, gente, eu sou falante, porque o voleibol te dá isso, o basquetebol te dá isso, para você, fulano, tá, tu olhava para cá, sabe, e jogava a bola para o outro lado. Então, o que eu quero dizer para isso? Quando você está ali dentro do campo, orientando a sua equipe, você fala assim, Adílio, Zico livre. O defensor, ele vai achar que ele tem que me obedecer. Você não tem que me obedecer. Só que eu já estou desarticulando o defensor deles, que ele vai achar que ele vai meter essa bola para o Zico. Mas você pega essa bola, você faz o que você quiser com ela. Então, essas situações eu sempre expus para meus colegas, mas tinha algumas desavenças, mas eu era muito falante, eu gostava muito de orientar, de botar meus colegas em situação boa, de alguma criatividade saía deles, mas não que eu tiver, você vai fazer o que eu quero, não é assim. Tem certos lances dentro do campo que você tem que desobedecer até o treinador. Claro. O Cláudio Coutinho queria que eu fosse lá, faltando 2 minutos para acabar o jogo. E naquele lance, eu confesso a vocês, o Roberto me deu o maior come e botou, você vai buscar o videotape desse jogo aí, o Roberto, eu tentei adivinhar, ele simplesmente... me deu uma boca, saiu pela linha de fundo e botou o Paulinho. Lembra? O meio-campo era Paulinho e Guina.
botou o Paulinho pelo lado esquerdo, na meia esquerda, de cara com o Cantarelli. Faltava ali 4 minutos para acabar o jogo. O que acontecia? Gol do Vasco, o Rondinelli tá morto. Tá aí, ó, a vacilada que ele deu. Eu vivi o inferno e o céu depois. Então, você entendeu, o Breno e o Luiz? Essas situações é que a gente tem que saber exatamente. Agora, se eu também não tenho o ímpeto, a intuição de ir para lá, fica por isso mesmo. Vamos para as penalidades, vamos ver. Aí é mais um sofrimento de... Então, eu sou muito grato, Breno, muito grato mesmo a essa torcida que teve esse reconhecimento, entendeu? De me dar esse apelido. E dentro disso que você fala, eu, na graça de Deus, aonde eu vou, eu carrego esse estigma, esse apelido com carinho, porque veio de uma torcida que eu sempre comento com o Zico, que quando nós deixamos o Flamengo, eu, logicamente, saí primeiro do que eles, a gente deixou ali na faixa de uns quase 30 milhões de torcedores. Hoje eu acredito que, acabando a pandemia, o Flamengo chega aí beirando uns 50 milhões, mas de toda aquela época toda, após a geração Zico, já cresceu uma enormidade. Eu acredito que ali, dentro da minha saída, aquela geração conquistando o Mundial, o primeiro Mundial de Clubes, ela foi realmente parabenizada para deixar a história que deixou. O Flamengo hoje tem o seu segundo campeonato de Libertadores, infelizmente não teve a felicidade de conquistar o segundo Mundial, mas a torcida é um diferencial assim único. Então eu sou muito grato, eu tenho um legado maravilhoso de, você vê, é sobrenome de minha mãe, quase 30 mil nomes próprios com esse nome. Ou é Rondinelli com E, ou é Rondinelli com I, ou é Rondinelli com Y, ou Rondinellia. O pai ficou doido. Rondinellia, o Luiz Ceará é testemunha, ele é testemunha, porque naquela nossa época, Breno, a pronúncia era muito mais de rádio. Aí você vai... Gol! O saudoso Jorge Cury, Valdir Amaral, aquela galera. Rondinelli, gol do Rondinelli! Aí a pessoa via lá, Rondinellio. Falou Rondinelli, gol do Rondinelli! Aí eu já cruzei com esse pessoal todo. Na graça de Deus, você quer coisa melhor? Imagina o Zico. Vou contar essa historinha assim. Você já deve dizer, pô, esse cara fala demais. Mas são coisas boas. Aí eu tô lá em Cabo Frio, daqui a pouco chega um cara e fala assim, pô, você precisa me levar para conhecer o Zico. Queria levar o primeiro ano de aniversário do meu filho, a gente passar lá com o Zico. Será que ele não... Galo, tem um torcedor aqui, pediu para ir te ver aí. Qual dia que eu posso ir aí? Tem aquela quarta-feira que ele faz a peladinha dele lá no CFZ lá. Aí, o cara quer comemorar o aniversário do garoto aí. Não, a gente pode vir. Você chega aqui, o Mário, o ponto esquerdo do Fluminense vai, aparece aquela galera, o Abel, de vez em quando aparece lá, o Tunico, o irmão, o pessoal todo tá sempre lá, né? A peladinha dele. Eu falei, mas aí, como que é o nome do garoto? Arthur Rondinelli. Oi, que doideira é essa? Aí eu cheguei lá, o Zico foi o Zico, pô, pessoal, Deus me livre. Chegou lá o Zico já com um bolinho pronto, sabe? Primeiro aninho do garoto. Eu falei, ô Zico, aí, pergunta o nome do garoto aí, pra você ver.
Arthur Rondinelli. São tudo louco. Mas isso é legal. Você entendeu, Ceará, Roberto? É legal. Coisa gratificante. Eu, dentro de... As histórias são longas. Em Muriaé, um amigo meu falou assim, a minha irmã está passando mal, ela está com uma cirurgia e tal. Beleza, vamos lá. Aí chega lá e fala, eu no hospital comigo é o seguinte, eu fico na recepção, você faz a visita, eu não vou pegar alguma coisa, é normal, é coisa minha. Pegar uma bactéria, levo lá para dentro, eu pego de lá, trago para fora. Não, isso tem uns 3 anos. Aí, chega lá, ele vem lá embaixo, estou na recepção. Ô, Rod, tu tem que subir. E subir, ô Landes? Eu não subi nada. Não, você tem que ir lá. Você tem que ir lá, porque a enfermeira que está lá, não sei o quê, papapá, ela está com um crachá lá no peito, Rondinelli. Não, mas crachá no peito, Rondinelli. Aí eu cheguei lá e falei assim, pô, é verdade, né? E a minha satisfação era, né? Falei, nossa, agora quem quer ir sou eu. Chego lá, do Luiz Ceará e Breno. Cheguei lá, a mulher está com o crachá assim de enfermeira, né? Assim, e com Y. Falei, nossa, eu posso te dar um abraço, que felicidade, não sei o quê, porque ela já tinha discutido com o Lante. Falei assim, por que você está me perguntando do meu nome? Não, porque tem um cara lá embaixo que eu acho que ele vai querer te conhecer. Ele não deu a dica. Aí ela virou para ele assim, você também tá que nem meu pai? Eu nunca vi um negócio desse, botar um nome de homem em mim. Eu tive que ir lá no cartório botar Y para dar os 2 significados. Ele queria botar Rondinelli com I, aí fica nome de homem. Bateu boca com ele lá. Porra, subi lá, falei, não, ô menina, eu quero tirar uma... Eu me emocionei lá na hora, falei, pô, eu quero tirar uma... Pô, eu quebrei. Eu tenho ela no meu WhatsApp, a gente se relaciona assim, de mensagem e tal. Ela está hoje aqui em São José dos Campos, no hospital daqui. Ela está trabalhando aqui em São José dos Campos, perto de Taubaté, ali naquela região. Você quer coisa mais gratificante? A gente, sabe, não tem. Não, meu pai, eu peguei uma camisa, falei onde o pai dela mora ainda, tomara que Deus esteja vivo, mora numa chácara. Eu no outro dia falei, não, Olana, não vamos embora não. Pega o endereço, eu vou levar uma camisa do Flamengo para esse pai. Entendeu? Cara. Rondinelli. Prolongando, mas é marcante, cara. Não tem coisa melhor, velho. Rondinelli, eu queria... Eu sei que você já deve estar cansado de falar com a gente, mas eu ficaria a noite inteira. Eu estou muito falante isso. Eu me entusiasmo. Eu também me entusiasmo, mas eu tô... Não falaram nada, nem você, nem Breno, só eu que falei. Não, mas aqui é para você falar. A gente está aqui para te ouvir mesmo. Eu queria te agradecer por essa generosidade toda sua de nos dar essa saborosa entrevista. Poderia ser 10 vezes mais esse tempo, porque nós estamos falando aqui com um verdadeiro ídolo, né? Verdadeiro ídolo é aquele cara que passa na rua, o torcedor olha e diz assim, aquele ali é o Rondinelli, o deus da raça do meu time, entendeu? Como eu sou flamenguista, eu sofri muito, mas tive muita alegria com você. Depois te entrevistei como jogador, começando... Mas eu tenho muito orgulho estou tendo muito orgulho nesse momento de falar com você, porque você realmente é um ídolo. Nós estamos diante de um ídolo real, de carne e osso, e que é ídolo da maior nação do mundo, que é a nação do Flamengo. Entende? Não tem uma torcida no mundo maior que a do Flamengo, porque o Flamengo extrapola. Muito antes de Barcelona, de Real Madrid, esses times que hoje tem uma molecada, tinha o Flamengo. E o Flamengo permanece, né? Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado por você ter nos atendido. Eu que te agradeço de coração. E essa torcida, Ceará, eu sempre vou colocar dessa maneira como
ela nos proporcionou os 12º jogadores, porque tudo o que nós aprendemos foi exatamente através deles, a energia, a atmosfera que eles mandavam para a gente dentro do campo. A gente tinha que retribuir de todas as maneiras. Os meus 407 jogos que eu pude e tive o privilégio de fazer, ele sempre foi em junção de todos os atletas, desde a concentração até a chegada do estádio, que a gente poderia proporcionar a esses 12º jogadores, esse respeito. Todos nós tínhamos essa grata satisfação e comprometimento de deixar o melhor. Eu que te agradeço pela oportunidade, um forte abraço, muito feliz de reencontrar você, saber que você está bem, que a gente continue se cuidando aí. Opa! Tudo aquilo que a gente tem vivido nessa vida terrena. Muito obrigado pela oportunidade. E para fechar com você, Rondinelli, você já fizeram caricatura sua? Já. Eu tive o privilégio de ter, não só no Rio, em outros estados do Espírito Santo, essas homenagens. É, para mim, muito gratificante. A gente vai fazer uma caricatura sua, né? O Caricasson, que é o nosso parceiro, vai fazer uma caricatura bonita sua com a camisa do Flamengo, mandar para você colocar nas suas redes sociais, colocar em quadro, aí vamos mandar para você uma caricatura especial. E você gosta de café? Pô, adoro. Café e mandar para você. Oi, maravilha. Vamos mandar o café da Serra da Canastra, que é um café gourmet, todo especial. Vamos mandar para você aí em São José do Rio Pardo, para você saborear com seus familiares. Viu? Obrigado, querido. Obrigado, Breno. Obrigado pelo carinho. Você sabe que nós aqui do interiorzão aqui, paulista, a gente adora. Estou aqui na divisa de Minas com Guaxupé e café é coisa já da nossa natureza. Obrigado mesmo pelo carinho. Um beijo no coração de vocês. Valeu. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Vamos bater um papo aí. Se vocês estão me vendo, eu não preciso... Vamos nessa. Do jeito que tá ótimo. Só você... Isso, fica nessa posição aí. O celular pode ficar deitado da maneira como tá, em pé. Tá. Não, tá perfeito. Então, tá perfeito. Jeito que tá perfeito. O importante é que eu estou vendo vocês. O Ceará e você, Breno. Isso aqui é bom. Você tá vendo agora? Eu tô vendo todos os dois. Então agora tá perfeito. Você tá em São José do Rio Pardo ou você tá no Rio? Não, eu vim acompanhar meu neto, que o primeiro neto chegou aqui para a família, e aí eu vim passar uma temporada aqui em Rio Pardo, a gente está meio recluso lá em sítio da família, e eu vim à cidade para encontrar com vocês, que é sempre prazeroso a gente bater um papo, a gente... E você está no posto aí em São José ainda? Quem administra hoje é meu filho, eu já passei tudo para ele, eu e a patroa agora a gente está mais sossegada, curtindo aquilo que Papai do Céu nos proporciona, ainda ficar nessa vida terrena. Mas ele administra algumas coisas que, na graça de Deus, a gente conquistou, então vida segue e a gente vai realmente sendo grato, né? Por tudo aquilo que essa sigla da qual eu tive a oportunidade de sair do interior e reencontrar com uma geração maravilhosa em relação a dirigente, em relação a atletas, em relação às pessoas, desde do mais humilde funcionário até os presidentes que passaram pela sigla Clube de Regatas do Flamengo, e todas as entidades também que eu tive a oportunidade de depois sair do Flamengo e passear um pouco. É muito gratificante. Eu só agradeço a Deus
por tudo aquilo que ele me deu em relação à família, a amigos, para que eu pudesse tirar de cada um uma vida digna, principalmente dos meus pais e meus irmãos. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.